você inicia lá com a clínica, com o Marcelo, e concomitante a isso também já um plano de saúde pet. Como é que é isso? Você tem um negócio que ainda não está consolidado e você de cara já inicia outro em cima, e é algo inovador também, que no que eu me lembro, em Sergipe ainda não tinha nada disso. Não só em Sergipe, mas também no Brasil, né? Eu acho que, assim, Deus protege os inocentes. Eu acredito muito em Deus, né? Independente da religião de vocês, eu acredito muito em Deus. E Deus protege os inocentes. Na época, eu falei para vocês, eu montei a Mr. Zoom em 2011 e depois de 2 anos me veio... Eu sempre fui muito inquieto. Então, agora eu vejo que um padrão... Eu já tinha alguns padrões de empreendedores lá atrás, mas sem referência, sem estímulo, né? E em 2013, eu atendi um senhor chamado Senhor Mário Jorge. Ele era corretor de imóveis. Ele era um cara que vendia muito, né? Ele estava ligado com uma grande incorporadora. E ele levava uma cadelinha chamada Belinha, lá na Mr. Zoo. A cadelinha dele já tinha diabetes, que é uma doença igual a nossa, em ser humano. O cachorro também tem diabetes, né? Não é nada novo pra gente que tá aqui no meio. E ele vinha sempre, toda semana ele vinha lá, aferia a glicemia da Belinha. Puta, tá precisando ajustar, medicamento que dava. Ele tinha alguns medicamentos orais, alguns medicamentos injetáveis. E ele passou uns 2 meses sem vir. E ele chegou com a cadelinha convulsionando, né, gritando. Ele estava sem camisa, um senhor de quase 60 e tantos anos. E ele chegou muito agoniado, muito constrangido, né? Falou assim: doutor, pelo amor de Deus, salve a minha cachorra. E aí, quando eu fiz a glicemia, estava HY, que é high, né? Então, estava com a glicemia acima do permitido. E ela já estava cega, estava muito magra. E eu falei: mas senhor Mário Jorge, por que ela ficou tão ruim, tão pouco tempo assim? Ela estava estável. E aí ele falou: foi culpa minha. Ele me segurou assim pelo jaleco, né? A gente usa jaleco. Ele me segurou pelo jaleco e falou: doutor, foi culpa minha. Ele não tinha condições de pagar nada, nem a própria insulina para aplicar na Belinha. Ele conseguiu comprar. Estava praticamente pedindo dinheiro para os amigos, porque ele não tinha família, não tinha esposa. Ele é um cara solteiro. E a dedicação dele era para o pet e para a vida profissional. E com 60 e tantos anos, ele se via incapaz de ter a sua própria gestão financeira ou de ser um provedor ali da casa dele. Mas, enfim, o fato é que, nesse meio do caminho, ele pediu para eutanasiar ela. Ele falou: olha, eu falei: olha, senhor Mário Jorge, a gente não tem muito o que fazer. O rim dela está parado, ela está com convulsão o tempo inteiro, está com... não tem como fazer. E eutanásia, para mim, para vários veterinários, é um tema que é um tabu ainda, né? Eu costumo dizer que o médico veterinário, na grande maioria das vezes, ele é veterinário porque ele ama os animais. E a eutanásia, que é tirar a vida do animal através de um medicamento que ele não sinta dor, sempre é um tabu para nós. Foi o meu primeiro conflito enquanto médico veterinário. E mesmo assim, eu entendi que não tinha jeito, entendi que não tinha saída. Chamei um dos nossos enfermeiros, pedi para que ele reservasse um lugar para o seu Mário Jorge ficar. E nesse momento ele olhou para mim com aquele olho. Todas as vezes que eu falo sobre isso, me vem a lembrança, né? Exatamente. Se eu fechar o olho, eu lembro exatamente como que era a cena. Ele se ajoelhou, segurando assim, foi arrastando a mão no meu jaleco, se ajoelhou e falou: meu Deus do céu, se tivesse alguma coisa que eu pudesse fazer para, sei lá, pagar assim como é o meu plano de saúde hoje, que eu pudesse fazer para ela, ela não tinha feito, eu não tinha sido o assassino dela. Ele se culpou porque a cadela dele chegou naquele jeito. Ela podia até morrer, mas morresse com qualidade de vida. E eu tirei a qualidade de vida dela. E ela era a única parceira que ele tinha. E, cara, ali acabou com o meu dia, acabou com o meu final de semana. Segunda-feira eu chamei Marcelo para conversar, meu sócio, que é sócio até hoje. Eu falei: Marcelo, cara, a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Será que não tem um plano de saúde para animais de estimação que a gente ligue para ele credenciar a nossa clínica? De repente a gente pode ser um representante local desse cara, a gente divulga e credencia. Porque é verdade, a doença não pede licença. Às vezes você pode ter até uma grana, mas sei lá, você está endividado, você está no financiamento, você está num momento de vida um pouco mais difícil. Se chegar naquela hora que você está um pouco mais apertado, você vai fazer o quê? E outra, você tem que fazer agora. A cirurgia é agora, não tem daqui a 24 horas. E aí eu fui começar a buscar, entender como que era, e não tinha plano de saúde no Brasil, né? Tinha um ou outro que era de uma clínicazinha ou outra, mas eu não consegui falar com ninguém. E aí eu, enfim, comecei a buscar mais sobre isso, comecei a entender mais sobre isso, comecei a investigar mais sobre isso, mas eu ainda era um médico veterinário que não fazia nem tão bem a gestão da minha própria clínica, né?
Então tinha aquele duelo. Será que você vai querer salvar o mundo, aquela alusão? Será que isso não é muito romântico para você? Volta e fica no teu quadrado aqui. Então tinha duas opções. Ou eu me acostumava e ficava quieto e parava de sofrer, ou eu montava alguma coisa e dava essa solução. E eu optei pela opção 2, e aí surgiu a Plamev.